Olá, amigo, olá, amiga, olá, meu irmão, minha irmã. Domingo da Divina Misericórdia, o segundo domingo da Páscoa. Vou comentar com você, refletir com você a segunda leitura da missa deste domingo, do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 até o 19. Se bem que a liturgia corta os versículos 14, 15 e 16. Mas nós vamos fazer uma meditação, uma reflexão aqui a partir do todo desta leitura, a segunda leitura da missa deste domingo, como eu já disse. Para a gente entender aqui o livro do Apocalipse, é preciso de algumas considerações iniciais. Primeiro, o livro do Apocalipse não foi escrito para criar terror, mas ao contrário, ele foi escrito com o intuito de incentivar a esperança que Jesus venceu, a fé que Jesus venceu, a fé no ressuscitado, estimular o testemunho de Jesus. O livro do Apocalipse, que foi escrito num contexto de perseguição, por volta do ano 90 até o ano 100, alguns autores chegam até a datá-lo por volta do ano 120 da nossa era cristã. Mas a datação exata não é tão importante quanto é importante que a gente saiba do contexto onde surgiu o livro, que era um contexto de perseguição aos cristãos e todos aqueles que não adoravam o imperador como Deus, o imperador que se colocava como o divino, como o absoluto, e todos no império deveriam se curvar diante do seu senhorio, e os cristãos resolvem ou devem necessariamente não se curvar diante do imperador, pois o seu Deus manifestou-se em Jesus. Seu Deus é o Deus invisível, Deus criador do céu e da terra, e adorará somente o Senhor seu Deus. Então o cristão adora e se curva somente diante do Deus de Jesus Cristo. E claro, diante do próprio Jesus Cristo, que é Deus de Deus, que é Deus com Deus, que é Deus de Deus. O imperador romano, por essa época, era o imperador Domiciano. O sujeito era tão ruim, mas tão ruim, tão violento e usava de tanta perseguição para atingir os seus objetivos que se considerava Domiciano como um Nero redivivus ou um Nero ressuscitado, um Nero que voltou à vida. E Domiciano seria aquele que novamente implacava uma perseguição terrível contra os cristãos, semelhantemente a Nero, que viveu, que reinou, que foi imperador romano na década de 60 depois de Cristo, que também era um perseguidor implacável dos cristãos e da fé cristã. Domiciano chegou ao ponto de fazer uma estátua sua, mandou que se fizesse uma estátua sua e espalhasse por todo o Império Romano, por todo o Império, e todos diante daquela estátua deveriam se curvar em adoração. E é nesse contexto que nós nos encontramos na liturgia ou na leitura, na segunda leitura da missa desse dia, que nos diz que João deve escrever segundo as palavras que lhe serão reveladas por meio do próprio Jesus. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação e também no reino, na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. Companheiro na tribulação, mas companheiro também na perseverança, na fé, no testemunho em Jesus, no testemunho de Jesus. Companheiro também no reino de Jesus. Ele foi levado pela perseguição à ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos se localiza no mar Egeu. Ele foi levado
à ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que ele dava de Jesus. No dia do Senhor, eu fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. No dia do Senhor, isto é, no domingo. Então, todo o livro do Apocalipse também se encontra num contexto pascal, porque dia do Senhor é o domingo, domingo é o dia da Páscoa, o domingo da ressurreição. No domingo nós celebramos a Páscoa de Jesus. Então, o livro do Apocalipse também tudo é escrito nesse contexto de esperança pascal, de que aquele que venceu a morte, e o texto vai nos dizer isso daqui a pouco, aquele que venceu a morte, aquele que é Senhor da morte e até da morada dos mortos, ele venceu, ele ressuscitou e ele nos concede a vida e nós devemos perseverar no seu testemunho, mesmo que haja perseguição, mesmo que digam outras vozes o contrário daquilo que Jesus ensinou. Continua o texto. Quando ele voltou para trás, ele ouviu uma voz forte, a qual dizia: o que vais ver, escreve num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando. Então João voltou-se para ver quem estava falando. E ao voltar-se, viu 7 candelabros de ouro. Olha bem, quando ele voltou-se para ver quem estava falando com ele, ele viu 7 candelabros de ouro atrás, ou 7 castiçais de ouro. Lembra as 7 igrejas? Lembra ou quer dizer a respeito da igreja na sua totalidade. Abre-se aqui então o primeiro setenário do Apocalipse. Estamos na visão inicial ou na visão inaugural do Apocalipse. 7 candelabros aqui nesse contexto representa a igreja, a comunidade dos seguidores, a comunidade dos batizados, a comunidade dos seguidores de Jesus, a comunidade dos fiéis a Jesus. Esta é a igreja. No meio dos candelabros, então em primeiro plano, se em segundo plano está os 7 candelabros, logo no meio, no centro dos candelabros, havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. No meio dos candelabros, em primeiro plano, no foco, está Jesus, que está no meio da igreja, que é o centro da igreja, que está entre a igreja, e é apresentado como filho do homem, como um juiz escatológico, como um juiz celeste, vestido de túnica, uma túnica comprida, que lembra o sacerdote Arão ou o sumo sacerdote do templo. Uma túnica comprida, do pescoço até os pés. Jesus é o juiz celeste, Jesus é o único sacerdote. E tinha uma faixa de ouro em volta do peito, que lembra a realeza de Jesus. Ele é o rei, ele é o verdadeiro rei. Olha, juiz celeste, sacerdote, único sacerdote e o único rei. O único que deve ser adorado como Deus, como sacerdote, porque Jesus é Deus sacerdote, que se entregou, que se ofereceu a si mesmo para a nossa salvação. E é o único rei que deve ser venerado como rei. O único rei que deve receber a nossa prostração. Veja, ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim a sua mão direita e disse, antes daquilo que Jesus lhe disse, ao contemplar aquela maravilha, ele prostrou-se com cabeça por terra, como que morto, não estava morto. É como que morto. E o livro do Apocalipse então está nos dizendo, e dizendo àqueles primeiros discípulos, seguidores de Jesus, perseguidos, e a nós todos, não adorar ao imperador. Ele não é Deus, ele não é o verdadeiro rei, ele não é o Senhor. Jesus, que merece, que é digno de adoração, porque ele é Deus, porque ele é o juiz celeste,
porque ele é o verdadeiro e único sacerdote, e porque ele é o único e verdadeiro rei. E Jesus lhe disse então, colocando a mão direita sobre ele, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Não tenhas medo, eu sou. Lembra, essas duas palavras, eu sou, é um atributo divino. No Antigo Testamento, Deus se apresentou a Moisés, ou disse para Moisés falar ao faraó que o eu sou, aquele que era, que é e que será, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas, para onde tudo se encaminha, tudo e todos se encaminham. O primeiro e o último, ele é o Senhor da vida, aquele que vive, o vivente. Estive morto, mas agora estou vivo e vivo para sempre. Eu sou. Jesus é Deus. O princípio. Ele é a palavra, como diz o Evangelho de São João, capítulo 1. É a palavra que se fez carne e a palavra pela qual tudo do que existe foi feito. E sem a qual nada do que existe teria sido feito. Teria sido criado. Ele passou pela morte, estive morto, mas agora é o vivente, mas agora estou vivo para sempre. É aquele que tem a vida em si, que é o Senhor da própria vida, ele que é a própria vida. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Quer dizer, a chave da morte, aquele que venceu a morte, e tem a chave até da morada dos mortos, da região dos mortos, ou do Hades. Jesus tem a capacidade de trazer da morte até aqueles que já morreram. Nós não cantamos no creio na ressurreição da carne. Ressuscitou o terceiro dia, desceu aos infernos, desceu à morada dos mortos. Até para quem morreu antes da vinda de Jesus, ele recupera a condição de ressurgir, a possibilidade de ressuscitar e participar da vida divina. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer depois. Escreve e envie para a igreja, para as 7 igrejas que estão espalhadas na Ásia e na Ásia Menor, significando escreve para toda a igreja de todos os lugares e de todos os tempos, para a única igreja, a igreja de Jesus. Hoje é domingo da Divina Misericórdia. Rezemos para que o Senhor inflame os nossos corações também de misericórdia. Como Ele é misericordioso para conosco, que nós tenhamos também o espírito de misericórdia uns para com os outros, especialmente para os que sofrem mais e sofrem em todos os sentidos, especialmente para aqueles que são mais pobres. Rezemos para que a gente adore Jesus como o único Senhor e que a voz de Jesus seja ouvida por cada um de nós e seguida e vivida e seguida por cada um de nós. Que a gente siga apenas Jesus e que nada e ninguém tenha senhorio, poder sobre nós. O único poderoso, o único Senhor, o único diante do qual devemos nos dobrar em adoração é Jesus. E é nosso dever ser testemunhas de Jesus. Como batizados que somos, nós somos convidados, somos chamados para o testemunho fiel de Jesus. Quanto ao texto do Evangelho, aparece aqui acima um card onde eu te proponho uma meditação do Evangelho deste domingo. Pode conferir aqui acima ou então o link aqui na descrição abaixo. Peço a você a sua inscrição aqui neste nosso canal para que juntos possamos refletir sempre a palavra de Deus, o Santo Evangelho, bem como os outros textos da Bíblia, por exemplo, este texto do Apocalipse que acabamos de ouvir e rezar. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda sempre a sua divina misericórdia, a presença luminosa da sua vida, da vida que é Ele próprio em sua vida, a vida da sua família, de sua comunidade,
que o Senhor nos conceda paz para este mundo tão conturbado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.